E aí, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Larry Dica. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da História. Nós falaremos hoje de mais um momento da República Brasileira, da primeira república no nosso país, né? Que é o momento onde o Brasil passa por um processo de industrialização, por onde o Brasil engatinha diante de um processo de industrialização e um processo que leva, consequentemente, né, a uma urbanização, né, a um aumento de algumas cidades, de alguns centros urbanos do nosso país. Ao longo do século XIX, a produção de café gerou muito lucro. A gente já discutiu sobre isso, já falamos sobre isso em outras aulas. O café era considerado a roda da economia brasileira. A partir de 1880, os cafeicultores passaram a aplicar capital em algumas outras atividades para diversificar os seus lucros, claro, né? Como, por exemplo, a investir dinheiro, a investir capital, né, na atividade industrial. As principais regiões produtoras de café do Brasil, como nós já falamos também, eram São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que também lideraram a produção industrial do país. É claro, né, os cafeicultores de São Paulo, os cafeicultores do Rio de Janeiro iam investir seu capital para aprimorar a industrialização dos centros urbanos de São Paulo e do Rio de Janeiro, dos seus estados, é claro, né? E aí nós temos um papel fundamental e primordial, né, que os imigrantes tiveram diante desse processo. Entre os anos de 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros se estabeleceram no Brasil. Esse número não é um número pequeno, né? Então esses imigrantes contribuíram muito para a economia brasileira, tanto na área agrícola, né, pois substituíram os escravos com a abolição da escravatura no trabalho na lavoura cafeeira, quanto na área industrial também, pois o Brasil não contava com mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. Quem vai ocupar esse espaço também? Boa parte desse espaço passa a ser ocupado pelos imigrantes, é claro, né? Então, esses imigrantes eram principalmente italianos, espanhóis, alemães, portugueses, sírios, libaneses e japoneses. A maior parte dos imigrantes dirigiram-se às regiões cafeeiras de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, e para algumas fazendas de Minas Gerais. De início, dirigiram-se às regiões cafeeiras, como já foi dito. Depois, descontentes com as condições, né, de trabalho que eram péssimas, os cafeicultores queriam submetê-los às mesmas condições de trabalho dos antigos escravos, né? Seguiram para as cidades e aí foram, né, buscar emprego nas indústrias. E essas vagas vão ser ocupadas pelos imigrantes, pois eles detinham, né, conhecimento, habilidades, né, e conhecimento hábil para ocupar essas vagas, coisa que no Brasil era muito difícil naquele momento, uma vez que a educação brasileira era muito precária na Primeira República. Reformas urbanas. Foi um período de inúmeras reformas urbanas, né? O final do século XIX, as cidades cresciam de maneira extremamente irregular. No final do século XIX, o crescimento rápido e acelerado fez com que esse crescimento fosse extremamente irregular, com moradias inadequadas, com condições de higiene precárias, com uma ausência total de saneamento básico, de esgoto, de água tratada, né, de tudo isso que é essencial para a saúde. No ano de 1902, assumiu a presidência da República o presidente Rodrigues Alves, que propôs uma ampla reforma urbana para a capital da República, a cidade do Rio de Janeiro, na época. A reforma urbana do Rio de Janeiro contou, né, com muitos prédios
sendo demolidos para a construção de avenidas, principalmente no centro da cidade. Calçamentos foram reformados, jardins e praças construídos, população pobre expulsa das moradias no centro da cidade, os cortiços foram demolidos. É aí que surgem as primeiras favelas, né? O Morro da Providência, a primeira grande favela do Rio de Janeiro, a primeira favela do Brasil, né? Então, nós vimos que o cenário urbano brasileiro passou por inúmeros problemas. Então, como esse cenário urbano, né, que não tinha infraestrutura para um crescimento tão acelerado, não tinha emprego para toda a população, os escravos abandonaram a vida que tinham nas fazendas e se dirigiram para as grandes cidades, tudo isso vai gerar uma série de problemas. Então, lembra das revoltas rurais da Primeira República? Então vai acontecer nesse momento também inúmeras revoltas na zona urbana. Nós podemos destacar aqui 3 revoltas como sendo as principais. A primeira delas é a revolta da vacina, a segunda delas é a revolta da chibata e a terceira delas foi a greve geral de 1917. Vamos começar falando, né, sobre essas revoltas urbanas, da revolta da vacina. A revolta da vacina ocorreu no ano de 1904, entre os dias 10 de novembro a 18 de novembro de 1904. Por que isso tudo aconteceu? Né? Ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. O Rio de Janeiro vivia um clima extremamente tenso, que somava a política de remodelamento urbano, aquela política de reformas urbanas que nós falamos anteriormente, com as campanhas de higienização e com as campanhas de erradicação de doenças, como a febre amarela, por exemplo, que era uma doença que matava, né, muitas pessoas no Rio de Janeiro, né? No ano de 1904, foi aprovada uma lei, né, que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, outra doença que provocou, né, epidemias pela cidade do Rio de Janeiro, que provocou, né, muitas mortes, muitas baixas civis na cidade do Rio de Janeiro. A população foi mal orientada com relação a essa vacinação obrigatória. Foi aí que explodiu uma rebelião popular no Rio de Janeiro. Vocês devem estar se perguntando, mas rebelião por vacinar e tal? Não se esqueça de um detalhe extremamente importante. Com as reformas urbanas, a população pobre foi expulsa de suas casas sem nenhum ressarcimento, sem, né, que tenha um aviso prévio. Foram expulsos e pronto. Tiveram que se virar, tiveram que procurar moradia nos morros, surgindo as favelas, né? E aí surge essa vacinação obrigatória, né? Veiculou-se na cidade, olha as fake news acontecendo desde aquela época, veiculou-se na cidade a notícia de que a vacina, né, continha a doença, porque ela era feita do vírus morto, né, da varíola, e aí continha a doença, era para transmitir a doença para o pobre, para matar o pobre, né? E aí, óbvio que esse clima tenso, somado, né, a uma orientação que não aconteceu com relação à vacinação obrigatória, dos porquês e, né, e do que poderia trazer de benefício, explodiu uma revolta pela cidade do Rio de Janeiro. Foi a chamada Revolta da Vacina. A população enfrentou nas ruas as forças policiais, enfrentou o exército e até mesmo a marinha, né? Com seus canhões, com seus marinheiros que foram às ruas para poder ajudar o exército e conter a população, né, nessa revolta. No dia 16 de novembro de 1904, a lei da vacinação obrigatória foi revogada. Quer dizer, a população passou por vários perrengues, né? Muita gente morta, muita gente presa, mas de uma certa forma, né, o clamor popular foi atendido e foi visto que tinha uma certa razão, né? E aí, assim, o saldo da revolta
da vacina, para a gente finalizar esse assunto. 30 mil mortos, entre civis e exército, e marinha, e polícias, né? 1.000 presos. Dos 1.000 presos, 461 foram deportados para o estado do Acre. Na época era muito comum, né, o castigo de deportar para o estado do Acre, que tinha acabado de entrar, né, para o rol dos territórios brasileiros. O estado do Acre, que nós sabemos que foi um território comprado, né, e que passou a fazer parte do nosso território, tinha pouco tempo. Então, para a construção do estado do Acre, castigava-se os degregados de qualquer problema com a República para que eles fossem mandados para o Acre. E 461 participantes da revolta da vacina foram enviados para o Acre. Bom, a segunda revolta que nós iremos falar é a revolta da Chibata, que ocorreu no ano de 1910. Ocorreu também no Rio de Janeiro, no ano de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Os marinheiros dos encouraçados, Minas Gerais e São Paulo, o que são encouraçados? São grandes navios da marinha, né? O navio, o encouraçado São Paulo e o encouraçado Minas Gerais, né, foram tomados, né? As embarcações foram tomadas por marinheiros revoltados que exigiam melhores soldos. O que eram os soldos? O pagamento, o salário dos soldados, que tinha que ser maior, né? E o fim dos castigos físicos da marinha. Castigos físicos? Sim. Existiam inúmeros castigos físicos na marinha brasileira, né? Até mesmo porque a marinha do Brasil era composta da seguinte forma no início do século XX. Os cargos de oficiais de alta patente eram ocupados pelas camadas mais ricas da sociedade, pela camada branca da sociedade. Já os marinheiros, né, os cargos mais abaixo da marinha, na sua maioria eram compostos por ex-escravos ou descendentes de ex-escravos. Então eram mestiços, negros, né, que compunham esses cargos mais baixos. E aí, portanto, como os escravos antigamente eram castigados de forma física, com chibata, era um hábito da marinha, quando algum marinheiro se rebelava, quando algum marinheiro cometia algum erro, né, quando alguma coisa acontecia, castigar esses marinheiros, né, com chibatadas. Então, diante disso, diante dos castigos corporais, o movimento foi liderado, esse movimento que surgiu de tomar os encouraçados, o São Paulo e Minas Gerais, foi liderado por João Cândido, um descendente de escravos, né, negro, que vai ficar conhecido aqui como o Almirante Negro. O governo republicano não gostou nada daquilo. Os encouraçados São Paulo e Minas Gerais, né, viraram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e em determinado momento chegaram a atirar na capital da República, né, a atacar a capital da República, né, por resistência do governo republicano. O governo republicano, diante desse impasse, prometeu o fim das chibatadas, o aumento do soldo dos marinheiros e o perdão dos participantes da revolta. Os marinheiros, óbvio, toparam, viram que seus pedidos tinham sido atendidos, colocaram fim à revolta da chibata, a rebelião. Porém, pessoal, boa parte dessas promessas não foram cumpridas. Os castigos físicos ainda continuaram por um bom tempo, os salários não tiveram os aumentos, né? E muitos dos participantes foram presos, dentre eles o João Cândido, né? Desses presos, muitos foram enviados para o Acre. O João Cândido, coitado, foi internado, né, num manicômio como louco, onde ele morreu, onde ele terminou a vida, né, nesse manicômio, considerado como um louco, como, né, uma pessoa com problemas mentais. Então essa foi a nossa revolta da chibata. E, né, por último, mas não menos importante, das nossas revoltas urbanas, nós podemos citar a Greve Geral de 1917. 1917, o mesmo ano da Revolução Russa. Lembram disso?
Ocorreu no ano de 1917, mais precisamente em julho, organizada em São Paulo, e foi a primeira greve geral do Brasil. Ocorreu durante o governo do presidente Washington Luiz. O estopim foi a morte do operário José Martinez, em confronto com a polícia, protestando por melhores condições de trabalho, por melhores salários nas fábricas para os operários. O movimento foi promovido e organizado por operários de instituições anarquistas, né, de inspiração anarquista, e por aliados à imprensa libertária. A paralisação, né, essa paralisação das fábricas, ela atingiu toda a cidade de São Paulo e atingiu também algumas outras regiões do Brasil, algumas outras cidades, né, industrializadas que o Brasil tinha no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Bom, esse movimento assustou, obviamente, os patrões, que prometem melhorar os salários dos operários e suas condições de trabalho, claro, né, para que eles retornassem às suas atividades no trabalho das fábricas. Porém, assim como na revolta da vacina e na revolta da chibata, né, depois de a greve cessada, o acordo não foi cumprido, os líderes anarquistas foram presos, perseguidos, enviados para o Acre, e alguns sumiram ou morreram sem explicação, tá? Então essas foram as revoltas urbanas que ocorreram durante a Primeira República. Então a Primeira República foi também um momento de urbanização e de industrialização para o Brasil, mas que em função disso também ocorreram inúmeras revoltas na área urbana brasileira também. Um grande abraço e até a próxima aula.